Brasil, há uma diferença gritante, enorme, entre o que o pastor diz e o que a sua ovelha, o seu povo vive. Há uma diferença completamente absurda e profunda na vida que o pastor vive e a vida que as suas ovelhas vivem. Mas você quer saber melhor sobre essa discrepância, sobre este contraste? Então fica comigo que eu te conto tudo isso em mínimos detalhes logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Pois bem, Brasil, estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado a você que vem do norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Agora, para você que vem fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Quero muito agradecer aqui a sua presença, a sua participação e, acima de tudo, agradecer a sua preferência a este canal. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé, por isso, seja muitíssimamente bem-vindo. Se você gostar, Jason, eu gosto, cara, do teu conteúdo, então, por gentileza, cara, nos ajuda, nos fortaleça, não saia do vídeo sem deixar pelo menos um joinha, porque isso ajuda o YouTube, sinaliza o YouTube, compartilhe os nossos vídeos, sabe, nos ajuda, nos fortaleça para que a gente possa chegar em mais corações e em mais mentes. Se você puder ser membro do meu canal, seja membro, seja um colaborador do nosso canal e, se possível, cara, nos fortaleça, tá ok? Vamos pro vídeo. Eu gostaria que você do outro lado me dissesse se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas veja, os pastores chegam nos púlpitos, eles abrem a Bíblia aqui, vamos ler hoje a palavra de Deus. E aí eles falam sobre vários versículos e capítulos que tratam sobre a proteção de Deus, sobre o cuidado, o auxílio, sobre a defesa de Deus. Mas os ouvintes, principalmente aqueles mais pobres, ouvintes carentes, pessoas infelizmente faveladas, vulneráveis, não veem essa proteção divina na prática, apenas na promessa. Eles estão lá sentados, vendo os pastores e presbíteros, evangelistas, diáconos nos púlpitos, e eles se perguntam, bom, como é que essa proteção realmente acontece? Porque eu não consigo visualizar esse poder que o pastor fala ali em cima do púlpito. Você está me compreendendo? Tudo o que esses carentes têm, infelizmente, é somente sofrimento. É só dor, é somente humilhação, Brasil. É somente indignidade, é desprazer, é apenas descontentamento e infelicidade. Os pastores estão lá, berrando em cima dos púlpitos, arrotando, estão vomitando, cagando, urinando e peidando versículos bíblicos para lá, para cá, para um povo completamente abestalhado, para um povo distraído e alienado, que só diz amém, 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 glória a Deus. Por quê? Por causa de medo, por falta de discernimento, de conhecimento. E o que me deixa completamente indignado, cara, e sem entender, é como que esses pastores estão lá, com a vida maravilhosa, muito bem, obrigado. Estão com seus ternos italianos, alemães, ou seus ternos franceses. Estão lá em cima daqueles púlpitos que estão gordos. Esses pastores estão pouco preocupados com a angústia dos pobres. Tudo o que eles fazem é apenas orar por esse povo e citar, arrotar os salmos, como se estivessem fazendo alguma coisa de útil. Aí eles vão lá, eles pegam a Bíblia aqui, vamos para o Salmo 91 para receber a proteção divina para você e para sua família, amém? E o gado diz amém. Vamos para os Salmos de número 23 para falar sobre a prosperidade financeira, ou o Salmo 7 para anular a inveja e afastar os inimigos, ou para o Salmo de número 34 para abrir os caminhos da sua vida, ou para o Salmo 40 para louvar, engrandecer, agradecer também o nome de Deus, ou para o Salmo de número 121 para Deus dar uma resposta divina urgente, ou para o Salmo 31 para Deus abençoar a sua vida sentimental. Mas e aí? Nada acontece. Nada acontece, acontece apenas e unicamente na vida desses caras que vivem de contar história e de ler salmos para as pessoas. Apenas isso. Você vê a live desse pessoal que vive apenas de Salmo 91 e Salmo 23.
Apenas isso, o cara tá lá numa live com 6, 7, 8, 10, 15 mil pessoas numa live, apenas falando dos Salmos de número 91, e o pessoal tá lá, amém. É só isso, quer dizer, é um povo completamente alienado. Enquanto o pessoal tá lá dando amém, e eles estão aqui com esse livro aqui dá muito dinheiro para eles. Enquanto isso, esses pastores estão lá, enquanto o povo está dizendo amém. Os pastores, principalmente os presidentes das grandes organizações, dessas grandes instituições, andam aí com seus carros de luxo, de altíssimo padrão, carros importados, e as ovelhas vão para essas empresas, no caso essas igrejas deles, vão de ônibus, um ônibus extremamente lotado, apertado, e que não dá sequer para tirar o pé do lugar, senão perde o lugar do pé. E essas ovelhas, Brasil, vão para os cultos, vão aí para as empresas desses caras, muitas vezes chovendo pra caramba. Estão eles lá com a Bíblia debaixo do braço, estão lá andando pelas ruas de paletó, todo um paletó, na gravata, e com seus filhos do lado, e a Bíblia, que é o livro mágico deles, na mão de cada um dos seus filhos. E estão lá caminhando para a casa do Senhor. Quer dizer, que senhor é esse? É Jesus? Não, é o pastor, é a casa do pastor, é a empresa do pastor. O pastor criou isso como meio de vida, apenas uma empresa, cara. Nada mais. Aí você vê esses crentes desdentados saem de seus barracos, muitas vezes fedorentos, de bicicleta. Outros passando por lama, por becos completamente mal iluminados, insalubres, com estrada de terra. Eles são esses crentes, eles andam entre lixos e esgotos, que é o bairro deles, atravessam pontes escorregadias para ir para a empresa desses caras, sobe e desce degraus dos morros onde moram, vive como bichos, ou pior que isso, enquanto os cachorros dos pastores vivem muito melhor que essas ovelhas que estão me ouvindo aí agora. Aí é difícil, cara, você entender isso. É difícil você querer abrir os olhos do povo. Porque parece que quando um olho se abre, 1000 olhos fecham de novo. É impressionante, é uma guerra que parece não ter jeito, não ter fim. Por que você não enxerga isso, cara? O cara vivendo a miséria completa, pobreza desgraçada, e vão lá para as empresas desses caras. Chegam lá para dar glória a Deus, aleluia, como se Deus estivesse ali. Como se eles realmente estivessem passando por tudo isso, porque é uma provação, mas Deus não prova o pastor. Já percebeu? Todo mundo é provado, menos o pastor presidente. Esse não é aprovado. E o que me entristece com tudo isso é o emburrecimento desse público chamado de ovelha. Porque tem mentalidade de ovelha. Esse povo não cresce, eles não entendem que os cachorros dos pastores vivem infinitamente melhor do que eles. Aí eles saem de casa. Muitos desses que conseguem chegar nessas empresas, nesses cultos, para mais uma reunião, para mais um encontro com o lobo, aí essas pessoas têm que cantar, bater palmas, adorar o homem invisível e deixar lá os seus donativos, as suas ofertas, seus dízimos. E depois, quando entregam os dízimos, as ofertas, os donativos, aí estão essas pessoas. A igreja apaga a luz, né? Apaga tudo. E essas pessoas voltam para os seus esgotos, voltam para as suas favelas dominadas pelo crime organizado. Ou seja, elas voltam para as suas vidas reais, para a sua própria realidade esmagadora e cruel. Mas elas não se dão conta disso. Elas acham que estão fazendo tudo isso para Jesus. Jesus está vendo o sofrimento. Ai, Jesus está chorando por elas. O pastor diz, olha, Jesus está chorando por você. Jesus quer te dar a BMW que eu tenho, sabe, irmãos? Jesus me deu essa BMW aqui, mas Ele vai te dar também. É só você confiar. Amém? E o povo, amém, amém. E não sai do buraco que vive. Mora num lugar horroroso, nojento de se ver. Pessoas que não têm dinheiro para nada. Então lá, amém, amém, agradecendo ao homem invisível. Mas quem fala com elas é apenas o miserável do pastor. Só isso, cara. E ela acredita. E na volta para casa, Brasil, é que é o danado, na volta para casa, 9h30, 10h30, às vezes 10 horas, pessoas pegando ônibus por aí, sozinhos, senhores de idade,
pegando ônibus, muitas vezes sendo assaltados, baleados, estuprados, enganados, muitas vezes abusados ou na ida ou na volta dessas igrejas, e nenhum anjo aparece para cumprir o que esses pastores falam sobre proteção nos seus cultos. E uma coisa, Brasil, que me deixa extremamente estarrecido e triste com essa sociedade brasileira. É algo que me frustra dentro da sociedade brasileira. Você vê quando abre os currais, os portais, ali as portas dos currais, saem aquelas dezenas de centenas de bichos, que eles chamam de bichos, chamam de ovelhas. Abre o curral e saem aquelas pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, muitas delas voltam para as suas casas e não tem uma janta para os seus filhos. Não tem água encanada, não tem energia, não tem móveis, não tem conforto, não tem estabilidade. Aí você vê, cara, quem são aqueles que frequentam essas organizações? Porque não venha me dizer que isso daí é uma igreja, isso é uma organização criminosa. Estamos diante de pessoas 171, de estelionatários. As pessoas que frequentam esses cultos aí, essas organizações, a maioria, cara, são pobres, são favelados, pessoas de baixa renda, gente socialmente vulnerável que é explorada por esses pastores, pessoas sem muita cultura, sem muito acesso aos livros, não tem livros, sem entendimento político, são pessoas que não têm a menor musculatura intelectual, são pessoas que não têm a menor condição de se defenderem no campo da argumentação, são pessoas desprovidas de crítica e com excesso de superstição. São essas pessoas, Brasil, são essas pessoas as mais exploradas por esses urubus da fé. No caso, esses pastores, esses padres, esses espíritas e demais religiosos. Em todas as favelas, é só você ver, cara, só você passar por uma favela, você vai ver. Em todas as favelas do Brasil, tem várias placas de igrejas, numa única rua, viu? Disputando o espaço, disputando o pobre, assim, um com o outro. Ou seja, os lobos, são vários lobos de diversas vertentes de olho gordo nas moedas e nos trocados dos pobres, principalmente daqueles que são aposentados, pensionistas e beneficiários do governo. E essas pessoas exploradas estão nas favelas, estão lá jogadas com os ratos e baratas, estão lá jogadas. Aí você passa em um beco, você passa em um buraco naquela favela, você passa numa viela ou numa rua, aí você ouve músicas evangélicas vindo desses barracos, desses puxadinhos. Quer dizer, são pessoas sofridas, pessoas sem esperança, sem perspectiva, sem expectativas e entregues à derrota, ao fracasso. Aí eles escutam essas músicas com o fim de aliviarem suas dores, para se sentirem pelo menos um pouco menos derrotados e mais filhos de Deus. Aí eles ouvem essa música o tempo todo em favela. Veja se eu estou errado, coloca nos comentários aí, coloca nos comentários. Você que já passou ou conhece as favelas. Aí você vai ver, veja, é música evangélica assim, tá. Os evangélicos ouvindo músicas evangélicas cristãs para se sentirem cada vez mais abençoados, promovidos pelo poder de Deus, apenas para aliviarem suas dores. Os pastores de olho nesse pessoal. E os pastores estão em suas casas, em seus apartamentos, sabe, com sei lá de quantos metros quadrados, nos locais e nos metros quadrados mais caros do Brasil. Estão eles lá, tomando uísque, fumando seu cigarro ou cheirando seu pó. Estão lá os pastores, bispos, pegando prostitutas, tranquilos. Depois eles vão lá, colocam o paletó, a beca, diz, bom, hoje chegou o momento de falar com esses otários de novo. Pega a Bíblia, abre, aí diz, irmãos, eu estava em casa hoje e o Senhor me deu uma palavra para falar o coração de vocês. A esse povo oprimido, desdentado. Porque veja, o cara não tem condições de pagar um dente. Dente quebrado, coitado. E o pastor está lá, ó, falando sobre a providência de Deus. Porque hoje nós vamos ler a palavra do Senhor que está escrito aqui em Isaías, um livro de 3.000 anos. Quer dizer, o que é que o povo quer com um livro de 3.000 anos que não serve para nada? O que é que o povo quer com um negócio desse? Não tem nada atualizado aqui dentro. É só história da carochinha que não
funcionam em nada. Não tem uma única aplicabilidade pessoal. Aí porque transforma vidas. Ora, a macumba, candomblé, a umbanda também transforma vidas. O espiritismo também transforma vidas. O islamismo também transforma vidas. O hinduísmo também transforma vidas. O majdaísmo, o zoroastrismo também transforma vidas. Por favor, cara, você tem que acordar. Aí você vê esse povo oprimido. É um povo crente, um povo temeroso que tem que conviver com ratos, tem que conviver com baratas, com mosquitos nas suas casas, cobras, grilos o tempo todinho, a noite toda. Sapos, escorpiões, percevejos, piolho na cabeça dos filhos, formiga para dar no Satanás, moscas e tudo isso. E uma tonelada de seres completamente perturbadores e nojentos, enquanto os pastores estão em suas casas completamente climatizadas. Casas amplas, confortáveis e com comida à disposição. E em contrapartida você vê esses pastores aí gordos, rindo à toa, com um monte de pobres desdentados e sofridos olhando para eles lá sentados lá em cima do púlpito com aquela cara de submissão, né? Estão eles lá em cima do púlpito e chamando esse povo, eles é que chamam o seu povo de suas ovelhas. E o povo lá rindo, cantando, bem, dando glória a Deus, e o cano entrando neles sem cuspe. Brasil, eu quero dar um pausa aqui para que vocês possam entender uma coisa. Esses pastores, de A a Z, todos eles ganham dinheiro com este livro aqui, tá vendo? Isto aqui é o tesouro dele, é este livrinho que vocês estão vendo aqui, chamado a Bíblia, que eles compram seus helicópteros, que eles compram suas mansões nos maiores e melhores metros quadrados mais caros do Brasil. É através deste livrinho que vocês estão vendo aqui, que eles compram jatinho, que eles compram avião, fazenda e por aí se vai. É através deste livro que cantores evangélicos como este aqui, tá vendo? Tudo cantores evangélicos famosos e riquíssimos. Eles têm a oportunidade de fazer um culto numa banheira junto com a esposa do Silas Malafaia. Então quer dizer, isso tudo, cantores evangélicos, tudo farinha do mesmo saco. Ninguém está pregando para Jesus, nem tampouco falando com Jesus ou cantando para Jesus. Tudo isso é um comércio que visa o pobre. E não pensa você que eles estão preocupados com você não, tá bom? Porque meu pastor me ama. Conversa fiada, meu irmão. Essa é a conversa mais chata, mais frívola, mais mentirosa. Cara, a profissão deles é pregar o evangelho. Essa é a profissão. Eles só vivem de falar de salvação, de pecado. Eles só vivem de falar de céu e de inferno, de Deus e de diabos, de dízimo e de oferta. É só isso. Eles não estão preocupados com você não, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Não pensa você que teu pastor tem uma intimidade com Deus, que aquela profetisa tem uma revelação porque a irmã fulana de tal tem revelação. Tem não, meu irmão. Não tem não. São uma cambada de mentirosos que você não faz ideia. Eles só têm isso aqui, ó, esses livrinhos aqui, são livrinhos diferentes, sabe? Ó, pronto, eles vendem esses livrinhos. Livrinho aqui, pronto. Aí eles vão lá e contam essas histórias para vocês. Vamos abrir o capítulo tal. Vamos abrir hoje o capítulo tal. Vamos abrir hoje o capítulo tal. Vamos abrir hoje o capítulo tal. Agora, amanhã vamos falar sobre o capítulo tal. Amém? Pronto, mas eles não vivem isso não, meu irmão. Quem está vivendo isso aí é você. Quem cai nesse besterol é você. Quem se dana é você. Quem sofre é você. Quem vive com ratos, percevejos, baratas e piolho na cabeça dos teus filhos são vocês que estão aí do outro lado. São vocês que bancam a vida desses desonestos. Pergunta se ele sabe o número do teu CPF. Pega, fala com ele. Pastor, hoje eu vou tentar a Deus. Hoje eu vou tentar Deus. Eu quero que o senhor me diga qual é o número do chassi do carro de fulano de tal. Vamos lá. Me responda qual é o número do meu PIS. Pergunta se ele sabe. Pergunta, não sabe, meu irmão. Não tem intimidade alguma com Deus. É só balela. É balela, meu irmão. Aí você vê, cara, você tira as suas conclusões se você for racional. É somente se você for racional. Se você tiver muita fé,
Você não vai conseguir ver o que eu vejo. Veja, os políticos e os donos das igrejas, eles amam os pobres, eles amam os miseráveis, os desdentados, os sofridos. Você vê os políticos aí, saindo dos seus condomínios fechados, os políticos saindo dos seus apartamentos, de suas mega casas, né? Para correr atrás de quem? Para correr atrás de pobre. Os políticos, eles gravam seus comerciais eleitorais e suas propagandas políticas, tendo a favela como fundo para passar aquela imagem de que eles estão realmente interessados pela vida do pobre. Aí eles almoçam com o pobre, eles entram na casa deles, eles dão beijo nas crianças, levam doces para o filho dos pobres, para os filhos dos miseráveis. Aí eles abraçam, os políticos abraçam os pobres, choram com eles, apertam a mão, ouvem seus gritos, ouvem seus clamores, anotam tudo com o maior cuidado. Tudo que os pobres estão dizendo, estão ouvindo, eles estão anotando tudo. Fazem 1000 promessas. Tudo isso porque eles querem algo que o pobre tem, Brasil. O que o pobre tem? Coloca nos comentários, o que o pobre tem? Eu vou revelar para você. O que o pobre tem? Votos. É isso, o voto o pobre tem. A mesma coisa são os pastores. Eles querem o pouco que os pobres têm. O pouco dinheiro, mas eles querem. Pois bem, Brasil, chegamos ao fim de mais este vídeo. Eu espero muito, cara, que você tenha gostado deste conteúdo. Não me leve a mal, por favor. Estou aqui apenas para protestar contra esses supostos protestantes de pecados invisíveis. Brasil, os pastores, eles querem suas igrejas lotadas, abarrotadas de gados, apenas para que eles possam demonstrar poder, apenas para que eles possam ganhar dinheiro em cima da desinformação e da falta de perspectiva desses pobres que querem ir para o céu e não para o inferno. Então eles aproveitam essa vulnerabilidade, eles aproveitam a sua pobreza, a sua ignorância, a sua falta de informação, eles aproveitam a sua ambição, eles aproveitam a sua vontade de querer ter dinheiro, prosperidade e saúde. Eles aproveitam que você não sabe nada sobre vida após a morte, porcaria nenhuma sobre nada do que eles dizem. Então eles se aproveitam de vocês. É só isso. Agora, vamos para os testes. Nenhum deles passa no teste. Nenhum deles sabem responder nada, nenhuma das perguntas que Einstein perguntou sobre o universo. Eles não sabem. A única coisa que eles sabem é falar sobre salmos, sobre profetas, sobre leis, códigos, regras, só isso. Nada mais do que isso. Bom, espero de todo meu coração que esse vídeo tenha feito um efeito no seu coração, tenha chegado na sua mente e que você pense. Eu sei que muita gente está agora, o sangue de Jesus Cristo tem poder, porque eu estou passando por uma provação, meu irmão, mas eu vou sair dessa. Peraí, calma. Quantas pessoas estão velhas dentro das favelas e nunca saíram delas? Quantas pessoas? Quantas pessoas você viu aí morrendo na fila dos hospitais? Quantas pessoas? Porque você acha que Deus não fez por eles e vai fazer por você? Por favor, use tua cabeça. Forte abraço para ti. Se você gostou desse vídeo, vou pedir a você que nos ajude. Por gentileza, nos ajude. Você que pode, nos ajude. Para que a gente possa chegar em mais corações e mais mentes. Forte abraço e até o próximo vídeo. Espero te ver por aqui. Tchau, tchau. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.